Olá! Muitas vezes os conflitos modernos são-nos apresentados como se fossem basicamente guerras de religião. Mas e se essa for apenas a faísca? Hoje vamos usar uma metáfora simples, a de um motor e o seu combustível, para perceber o que é que realmente alimenta as guerras que a gente vê todos os dias nas notícias. Pois é, a narrativa que domina costuma apontar para a religião. Os símbolos estão por todo o lado, os discursos são inflamados, tudo parece confirmar. Mas, se olharmos com um bocadinho mais de atenção, para além de toda essa fumaça, o que é que a gente encontra? É isso que vamos investigar agora. E aqui está. A ideia central que vai guiar toda a nossa análise de hoje é esta. A religião não é o motor do conflito. Pensem nela antes como combustível. Aquele combustível de autooctanagem que é despejado sobre um fogo que, na verdade, já estava a arder por outras razões. Então, vamos lá. Vamos abrir o capô e espreitar o tal motor. Se a gente conseguir deixar de lado por um momento as narrativas mais apaixonadas, o que encontramos é uma máquina fria, calculista, que funciona à base de interesses estratégicos. E olhem para esta tabela, é fascinante como ela resume tudo a pura estratégia. Para os Estados Unidos, o jogo é manter a sua posição dominante no mundo, e isso significa proteger rotas de energia e conter o Irão. Para Israel, a palavra-chave é sobrevivência, o que se traduz em eliminar ameaças na vizinhança e, claro, impedir que o Irão tenha armas nucleares. E o Irão? Bem, o Irão joga para expandir a sua influência, desafiando o Ocidente e tentando liderar um bloco anti-americano. Zero romantismo aqui, é cálculo puro. Portanto, no fundo, este motor funciona com base em três pistões clássicos: a luta por poder, o controlo de território e a expansão de influência. São estes mecanismos que movem as decisões importantes, muito antes de qualquer justificação divina entrar na equação. E é exatamente aqui que a religião entra em cena. Reparem, ela não cria o fogo, mas tem o poder de transformar uma pequena chama, talvez até controlada, num incêndio absolutamente devastador. Vamos ver como é que este combustível altera por completo a natureza do conflito. Esta citação resume a ideia na perfeição. A religião fornece a história, a narrativa, a justificação moral, até divina, que consegue mobilizar populações inteiras e soldados. Basicamente, dá um propósito que parece sagrado a objetivos que, na sua essência, são puramente geopolíticos. E este quadro ilustra brilhantemente essa transformação. Um conflito racional, por recursos ou por território, pode ser negociado. Certo? Há um preço, há um acordo possível. Mas, quando se adiciona o combustível da religião, o conflito torna-se existencial. Deixa de ser uma luta por ter algo e passa a ser uma luta por ser quem se é. A negociação torna-se quase impossível, porque qualquer cedência, qualquer compromisso é visto como uma traição à própria identidade e à própria fé. O resultado é um efeito dominó perigosíssimo. Primeiro, a emoção toma o lugar da lógica. Depois, o diálogo torna-se impossível, passa a ser visto como um sinal de fraqueza. E, finalmente, os conflitos arrastam-se, porque a única saída que parece aceitável é a vitória total, a aniquilação do inimigo. Agora, um incêndio desta dimensão não fica contido. As suas chamas criam um efeito de onda que se espalha globalmente, com consequências que acabam por nos atingir a todos, estejamos onde estivermos. Vamos analisar um pouco o futuro que está em jogo. O primeiro impacto, claro, sente-se na carteira. A instabilidade numa região tão rica em energia significa preços mais altos nos combustíveis para toda a gente. E isso, por sua vez, gera inflação, trava o crescimento da economia mundial e cria um desequilíbrio perigoso. Enquanto a maioria sofre, os países produtores de energia ganham um poder imenso para moldar a economia global. E para que não haja dúvidas sobre a gravidade da situação, o cenário extremo é assustadoramente realista. Um bloqueio prolongado em rotas de energia, que são cruciais, não causaria apenas uma crise, poderia de facto ser o gatilho para uma recessão económica à escala mundial. E o problema vai para além da economia. É o próprio tecido das nossas sociedades que começa a desfiar-se. A política adota uma linguagem de guerra santa, a polarização entre nós e eles intensifica-se e a radicalização encontra um terreno super fértil para crescer. O conflito deixa de ser sobre interesses para se tornar uma batalha de vida ou de morte entre identidades.
Ok, chegamos então ao momento de juntar todas as peças deste puzzle. Com o motor dos interesses de um lado e o combustível da religião do outro, podemos agora fazer um diagnóstico final. Um diagnóstico direto e sem rodeios sobre a situação. A estrutura, no fundo, é esta. A geografia diz-nos onde e porquê aquela zona é tão importante, o poder, seja militar ou económico, explica como é que a guerra é combatida, a sua escala. Mas é a combinação explosiva do interesse nacional com a justificação religiosa que nos explica porquê é que estes conflitos continuam e porquê é tão, mas tão difícil encontrar uma solução. Portanto, a conclusão inevitável é bastante sóbria. Esta combinação de interesses estratégicos, recursos vitais para o mundo e narrativas religiosas tão antigas e enraizadas transforma esta região num autêntico barril de pólvora. É muito provável que continue a ser o epicentro da instabilidade global durante bastante tempo. E este leva-nos à questão final. No fundo, a luta não é apenas por território ou por crenças. É uma luta pelo controle das 3 colunas que vão sustentar o poder no século XXI. A energia que move o mundo, a influência que o consegue moldar e, talvez a mais importante, a narrativa ideológica que o define. E a verdade é que, neste jogo, ninguém parece estar disposto a perder.